Bom dia, queridos irmãos. A igreja se institucionaliza é o tema de hoje, baseado no capítulo 15 de Atos. Este capítulo é chamado de a Carta Magna do Cristianismo. É o centro do livro de Atos, tanto em sua posição quanto em sua teologia. Havia alguns anos que os gentios estavam sendo levados à fé em Cristo e recebidos na igreja através do batismo. Tudo começou em Cesareia com aquele centurião temente a Deus, Cornélio. Ele não só ouviu o evangelho, creu, recebeu o Espírito e foi batizado sob circunstâncias bastante extraordinárias. Depois veio o memorável movimento lá em Antioquia da Síria, quando os missionários anônimos começaram a falar também aos gregos, dos quais grande número creu. A igreja de Jerusalém também ouviu falar disso e enviou Barnabé para investigar. Este, vendo a graça de Deus, se alegrou. O terceiro progresso relatado por Lucas é a primeira viagem missionária em que a primeira pessoa totalmente pagã veio a crer, Sérgio Paulo, o procônsul de Chipre. E mais tarde, Paulo e Barnabé responderam à descrença dos judeus com uma declaração ousada: nos volvemos para os gentios. No capítulo 13, versículo 43. Dali em diante, em todos os lugares que foram, judeus e gentios se converteram. E voltando para Antioquia da Síria, os missionários puderam relatar que Deus abrira também aos gentios a porta da fé. Capítulo 14, versículo 27, diz assim: chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E ali ficaram muito tempo com os discípulos. Depois da conversão de Cornélio e dos gregos em Antioquia, os líderes de Jerusalém puderam ter certeza de que Deus estava envolvido em tudo isso. A missão entre os gentios estava ganhando força. As conversões dos gentios, que antes pareciam pequenas, algumas pessoas, estavam se tornando rapidamente em grande número de pessoas. Os líderes judeus não tinham dificuldade de aceitar o conceito geral dos gentios convertidos, pois muitas passagens do Antigo Testamento prediziam a inclusão deles. Mas agora uma pergunta estava se formando em suas mentes: como Deus pretendia incorporar os gentios à comunidade cristã? Os convertidos gentios eram recebidos na comunidade através do batismo sem circuncisão. Eles estavam se tornando cristãos sem se tornarem também judeus. Estavam mantendo sua própria identidade e integridade como membros de outras nações. Para os líderes de Jerusalém, uma coisa era ratificar as conversões dos gentios, mas será que poderiam ratificar uma conversão sem circuncisão? A fé em Jesus sem as obras da lei? O compromisso com o Messias sem a inclusão no judaísmo? Será que a sua visão era ampla o suficiente para ver o Evangelho de Cristo não como um movimento reformador dentro do judaísmo, mas como as boas novas para todo o mundo? E a Igreja de Cristo não como uma seita judaica, mas como a família internacional de Deus? Essas eram as questões revolucionárias que alguns se arriscavam a perguntar. A tranquilidade da comunhão cristã em Antioquia da Síria foi quebrada com a chegada de um grupo que Paulo mais tarde chama de perturbadores. Versículo 1 do capítulo 15. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Nós precisamos determinar o que eles estavam dizendo e qual era o ponto em discussão. De acordo com o resumo revelador de Lucas, eles insistiam que os convertidos incircuncisos não podiam ser salvos.
É claro que a circuncisão era sinal da aliança instituída por Deus e, sem dúvida, os judaizantes enfatizavam isso, mas eles iam mais longe, fazendo da circuncisão uma condição para a salvação. Eles diziam aos convertidos gentios que a fé em Jesus não era suficiente, não bastava para a salvação. Eles deviam acrescentar à circuncisão a fé e à circuncisão a observância da lei. Em outras palavras, eles precisavam permitir que Moisés completasse o que Jesus havia começado e permitir que a lei completasse o Evangelho. O problema era imenso. O caminho da salvação estava em jogo. O Evangelho estava sendo questionado. Os fundamentos básicos da fé cristã estavam sendo minados. Paulo viu isso com grande clareza e ficou revoltado. Sua indignação aumentou quando os judaizantes conquistaram o apóstolo Pedro, que também estava em Antioquia naquela época. Antes da chegada deles, como Paulo explica em Gálatas 2, 11, 14, Pedro comia com os gentios. É verdade que eles não tinham sido circuncidados, mas eram convertidos. Eles haviam crido, recebido o Espírito e o batismo. Assim, Pedro, lembrando-se de Cornélio, estava muito feliz em se juntar a eles livremente e até mesmo em comer com eles, sem dúvida alguma incluindo a ceia do Senhor, reconhecendo-se como irmãos e irmãs no Senhor. Mas quando o partido da circuncisão chegou a Antioquia, eles o persuadiram a se retrair, afastando-se dos gentios. Paulo descreve o que aconteceu em seguida em Gálatas capítulo 2. O restante dos crentes judeus seguiram o mau exemplo de Pedro e dissimulavam com ele. Paulo sabia que Pedro estava agindo por medo e não por convicção. Até mesmo Barnabé, apesar de tudo o que tinha visto em sua primeira viagem missionária, foi levado pela dissimulação deles. Paulo chamou Pedro e falou publicamente com ele, dizendo o seguinte: nós, sabendo, você e eu, Pedro e Paulo, concordamos nisso, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus, e também nós temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Lá em Gálatas 2,16. O assunto pôde ser esclarecido através de uma série de perguntas. O pecador é salvo pela graça de Deus através do Cristo crucificado, quando ele simplesmente crê, ou seja, procura refúgio em Cristo? Será que através de sua morte e ressurreição Jesus Cristo fez tudo o que era necessário para a salvação? Ou somos salvos em parte pela graça de Cristo e em parte pelas nossas próprias obras e desempenho religioso? A justificação é sola vide, ou pela fé somente, ou através de uma mistura de fé e obras, graça e lei, Jesus e Moisés? Os convertidos gentios são uma divisão do judaísmo ou membros autênticos de uma família internacional? Não eram algumas práticas cultuais judaicas que estavam em jogo, mas sim a verdade do Evangelho e o futuro da Igreja. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. A convocação de um concílio pode ser extremamente valiosa se o propósito é esclarecer alguma doutrina, acabar com controvérsias e promover a paz. O primeiro a falar foi Pedro, versículo 7. Ele comentou que Deus o usara para alcançar os gentios, no caso de Cornélio, lá em Atos 10. Com muita coragem, Pedro disse que a lei do Antigo Testamento, do mosaísmo, era um fardo tão difícil que nem os antigos do judaísmo, nem eles puderam suportar. Como aplicar aos gentios? Em Jesus Cristo, Deus simplificou o relacionamento com ele. A fala de Pedro foi curta, ou bem sintetizada por Lucas, mas nela sobressaem 3 afirmações. Primeiro, não há distinção entre judeus e não-judeus. Os não-judeus foram purificados pela fé. Os judeus e não-judeus são salvos pela graça do Senhor Jesus. Versículo 11. Essa última afirmação de Pedro define bem a natureza da salvação. Não era correta a afirmação dos judaizantes: se não vos circuncidardes, segundo o rito de Moisés, não podereis ser salvos. A salvação não vem pela prática de ritos religiosos, mas pela graça do Senhor Jesus. Somos salvos pela graça, não pelo ritualismo. Mais tarde, Paulo expressará isso muito bem em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé.
Após Pedro ter falado, Barnabé e Paulo passaram a falar das maravilhas que Deus fez no meio deles entre os gentios. Mais uma vez, Lucas resumiu e não deixa registrado o conteúdo do relatório dos dois, mas ficou claro que Cornélio não era um evento isolado na vida da igreja. Após a palavra dos dois, é a vez de Tiago. Este Tiago é tido como irmão de Jesus e era pastor da igreja de Jerusalém. Tiago declarou que estava de pleno acordo com Pedro, Paulo e Barnabé. A inclusão dos gentios não era uma ideia posterior de Deus, mas algo predito pelos profetas. As próprias escrituras confirmavam os fatos experimentados pelos missionários. As palavras de Tiago não eram palavras inseguras ou titubeantes. Não, ao contrário. Eram palavras seguras de um homem que tem autoridade, que sabe o que diz e que diz sem receios. Ela deixou claro que a bagagem do Antigo Testamento para o cristão não inclui a circuncisão nem Moisés. Mas qual é exatamente a bagagem do Antigo Testamento que a igreja deve guardar? Na palavra de Tiago, no versículo 20, endossada por toda a liderança da época, versículo 29, os convertidos gentios não deviam ser perturbados pelos convertidos judeus e deveriam permanecer para a igreja, que se abstivessem das contaminações dos ídolos, que se abstivessem da prostituição, do que é sufocado e do que tinha sangue. Versículos 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estranguladas e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Que maravilha quando uma igreja ou um concílio de igrejas é tão espiritual e tão dependente de Deus que pode dizer com segurança: porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, conforme o versículo 28. A decisão unânime do concílio libertou o evangelho de suas incômodas vestimentas judaicas, dando à igreja cristã uma identidade autoconsciente como povo reconciliado de Deus, o único corpo de Cristo, porta-voz da mensagem de reconciliação para toda a humanidade. Assim, o inimigo mais uma vez foi derrotado em sua tentativa de desestabilizar a Igreja de Cristo. Em vez de desacreditar a doutrina da salvação pela graça, o que observamos foi o posicionamento doutrinário mais consciente, afirmando a salvação pela graça, baseada completa e unicamente nos méritos de Jesus Cristo.